Será que dá para a gente utilizar a imagem do Google Earth para fazer um projeto de agricultura de precisão? Fica aí até o final do vídeo que eu vou te responder essa pergunta de uma vez por todas. Nós vamos comparar uma área feita utilizando um RTX e utilizando o levantamento feito no Google Earth para saber se tem alguma diferença e quanto essa diferença, caso tenha. Vamos entender primeiro como que funciona o levantamento feito através do Google Earth e como que funciona o levantamento utilizando um RTX. Nós temos o sistema de posicionamento global, que é chamado de GNSS. O GNSS ele é um sistema composto por vários outros subsistemas e o mais conhecido é o GPS. Então o que é o GNSS? Ele é o Global Navigation Satellite System, que é um sistema de posicionamento global de satélite que permite determinar a localização precisa em qualquer lugar da Terra. E na agricultura de precisão, ele é muito utilizado para que a gente consiga fazer os projetos de agricultura de precisão e a principal função dele é determinar com precisão a posição da nossa máquina agrícola, ou seja, do nosso trator. Dentre os sistemas, o mais conhecido sem dúvida é o GPS. O GPS é o Global Position System. Ele é composto aí aproximadamente entre 24 e 32 satélites. Esses satélites eles são dos Estados Unidos, ele é mais especificamente do Departamento de Defesa norte-americano. Nós temos também um outro sistema que é conhecido, chamado de GLONASS. O GLONASS ele já é o sistema de satélite, de GNSS da Rússia, né? E ele opera com uma constelação entre 24 a 27 satélites e ele também pode ser obtido coordenadas bem precisas, tá? E o que é um receptor GNSS? O receptor GNSS é o equipamento que a gente utiliza para coletar essas informações, que muitas vezes nós chamamos de GPS de forma errada. Como o GPS é o mais conhecido, é tipo o Bombril, sabe? Ele é o mais conhecido, então a gente acabou adotando o nome de GPS. Mas o nome técnico correto do equipamento é receptor GNSS. Inclusive o receptor ele pode trabalhar com o sistema de GPS, ele pode trabalhar com o GLONASS, com o Galileu, com o Beidou, que é um sistema também bem grande, um sistema chinês. Além disso, nós temos os sistemas de correção. Porque veja bem, o satélite está lá em cima, ele manda uma onda de rádio que vem até o nosso receptor GNSS. E qual que é o problema disso? Que através das camadas da atmosfera que ele vai passando, ele vai sofrendo alguns desvios, principalmente na ionosfera, mas a gente não vai entrar muito profundamente nisso não. E aí existem alguns sistemas que são utilizados para fazer a correção desses pontos, para dar maior precisão na hora de coletar essas informações. E eu vou entrar em dois deles, que é o RTK e o RTX. O RTX é o Real Time Extended. Ele é um serviço de correção de sinal GNSS e essa correção é utilizando várias bases que estão espalhadas ao longo do globo terrestre. Então, em vários países tem essas bases fixas. Elas pegam esse pacote de correção em tempo real, mandam para um satélite da Trimble e esse satélite distribui esse pacote de correção. Então, ao mesmo tempo que você está recebendo os sinais, seja do GPS, se você estiver conectado na rede GPS, ou seja GLONASS, ou Beidou, ou Galileu, você também recebe junto com esse sistema um pacote para corrigir os pontos e ficar extremamente preciso. Só que além do RTX, nós temos também o RTK, que é o Real Time Kinematic, que ele também é um sistema de correção para o sistema GNSS. Mas diferente do RTX, o RTK ele utiliza bases fixas. Essa base ela precisa estar locada numa coordenada conhecida. Então veja bem, você vai ter sua coordenada conhecida na base. A base vai receber o sinal, seja do GPS ou seja do GLONASS que estiver conectado em tempo real, e ela vai perceber, vai falar, peraí, eu devo estar nessa coordenada, mas o sinal que eu estou recebendo agora está me falando que eu estou um pouquinho errado. Ele faz esse cálculo e descobre o pacote de correção. E aí você conecta essa base no seu rover, que é o GPS que vai ficar andando, através de rádio. Então é mais ou menos nesse esqueminha. Então os tratores que utilizam RTK, por exemplo, ele tem o receptor GNSS para receber o satélite, né? E além disso ele tem que ter um rádio também. Esse rádio vai conectar com a base. Já o RTX não precisa ter esse rádio, porque junto com o sinal
seja do GPS, seja do GLONASS, seja do Bidu, ele também já recebe o pacote de correção. Olha só que legal. Então, e como que funciona o satélite? O Google Earth, porque o Google Earth ele utiliza de imagens de satélites. Essas imagens de satélites elas são locadas nos pontos corretos e aí gera a imagem da superfície terrestre, né? Esses dados, conforme eu falei, eles são coletados por uma constelação de satélite, ou seja, são vários satélites. O coletivo de satélite é constelação, tá? E eles são disponibilizados para a gente na internet. A correção das imagens do Google Earth ela é feita através de alguns processamentos, que é chamado de georreferenciamento, ou então de correção espacial. E o mais importante deles é os pontos de controle. Como que isso funciona? Para poder melhorar a precisão dessas imagens, o Google ele pega alguns pontos notáveis, ou seja, imagina que tem uma catedral lá e tem um cantinho da catedral que é um ponto extremamente visível através da imagem de satélite. Ele pega essa coordenada utilizando um GNSS preciso, seja um RTK ou um RTX, e na hora de fazer o processamento das imagens, ele meio que fixa esse ponto e fala, ó, esse ponto tá nessa coordenada que eu já conheço. E a partir dali ele ajusta todas as fotos e faz isso com várias imagens, e então ele gera uma imagem relativamente precisa. Vamos agora para a prática para saber se a gente consegue ou não utilizar a imagem do Google Earth para fazer projeto de agricultura de precisão. Aqui a gente já vê a primeira dificuldade, né? É bem difícil a gente conseguir pegar os pontos de maneira muito certinha. Pronto, beleza, já ficou bem próximo ali, né? Eu vou dar um OK e vou trazer isso para o meu AutoCAD. Aqui eu vou clicar em salvar lugar como. Agora aqui na área de trabalho, vou colocar como aula, vou salvar como KML, vou clicar em salvar, beleza. Vamos vir aqui para o nosso AutoCAD. Vou abrir uma nova guia aqui dentro do AutoCAD, né? Vou abrir um ACAD ISO para não ter problema. Aqui agora eu vou utilizar o comando map import. Meu AutoCAD está em inglês, é uma dica que eu dou para você sempre que você for trabalhar com o AutoCAD, cara. Trabalhe com ele em inglês. Até porque sempre que você for ter acesso a um outro AutoCAD em qualquer lugar que você esteja, muito provavelmente esse AutoCAD vai estar em inglês. Então não faz sentido você aprender em português o AutoCAD. Vamos vir aqui no arquivo KML. Vamos selecionar agora aula. Eu sei que os arquivos que vêm do meu satélite, eles estão em latitude e longitude. E eu quero trabalhar com ele em coordenadas UTM. Então aqui eu vou selecionar o meu sistema de projeção. E aqui eu vou colocar o Sirgas 2000. Porque hoje eu quero trabalhar com o Sirgas 2000. Inclusive, a gente pode fazer uma aula falando sobre sistemas de projeção. Vou utilizar a zona 22S porque é a zona que eu estou, mas é fácil você identificar a zona que você está. Vou dar um OK. E ele trouxe aqui o perímetro para nós, olha que legal. Vou só verificar se as coordenadas estão OK. Perfeito, as coordenadas estão certas. Esse daqui é o levantamento então que a gente fez utilizando o Google Earth. Eu tenho um levantamento, o qual eu fiz utilizando um RTX. E esse levantamento eu posso te falar que está preciso, porque o RTX ele tem precisão, então a gente pode utilizar esse levantamento como controle, para saber se o outro está certo ou não. Vou deletar esses pontos, porque não me importa, quero ficar só com a linha de contorno. Inclusive eu levantei também aqui, ó, não sei se vocês observaram, mas tem uma rede de transmissão, vou deletar ela para ficar o máximo parecido possível. Vamos dar agora um Ctrl C aqui, vou vir aqui ó, e vou clicar com o botão direito e vou copiar com as coordenadas do desenho, então ele vai trazer exatamente as coordenadas que nós levantamos. Vamos ver como que vai acontecer? Mas para isso, vamos trocar a cor, senão a gente não vai saber qual que é qual. Vamos clicar aqui, vamos colocar aqui vermelho. Vou dar Ctrl C, clico com o botão direito, venho Clipboard, Paste to Original Coordinates, e ele trouxe para nós, como eu já suspeitava, de forma deslocada. Olha só como que ele não é tão deslocado assim, mas ele tem um certo deslocamento. Se nós digitarmos dist para identificar a distância de deslocamento, daqui para cá, nós estamos falando em 2 metros. É significativo 2 metros. Se a gente vê aqui ó, nesse outro vértice, dist, ele vai ser ó, 5 metros a distância. É significativo. Então aqui onde nós temos aparentemente pouco deslocamento, ainda tem um deslocamento significativo. 1,5 metro para projeto de agricultura de precisão, 50 centímetros, 60 centímetros que seja, é muita coisa. Então o nosso veredito é que, infelizmente,
ainda não dá para ser feito um projeto de agricultura de precisão utilizando o Google Earth. Para você fazer um bom projeto de agricultura de precisão, você precisa utilizar ou um GPS topológico, seja um RTK ou RTX. Topológico é aquele GPS que você usa na mão ou na moto, que você põe na mochila e tal. Ou um GPS que vai no trator. Se você vai comercializar um projeto, se você vai trabalhar para alguém, para fazer um projeto de agricultura de precisão, obrigatoriamente essa pessoa tem que ter um GNSS no trator. E a partir desse ponto, você pode utilizar esse GNSS, esse trator, para coletar os pontos ou até mesmo já utilizar os arquivos levantados por ele durante as operações agrícolas. Esse é o veredito dos projetos 1, 2, 3, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí se vocês gostaram. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima.